Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os que estão sentados para de pé lermos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso também de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo também de número 12. Quantos encontraram? Digam amém. 12 de Romanos. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Pastor, muito bem, meus irmãos, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar junto com a igreja do Senhor nesta noite, muito especial também, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, a irmã Iraci também, a sua esposa, toda a família, que Deus continue ajudando, como o nosso pastor Marcolino já tem falado, que o nosso pastor, ele estaria aqui hoje à noite, mas foi convocado para estar ali nesse compromisso, e daí nos enviou, estava também com outro compromisso, e ele nos enviou aqui para cooperar com os irmãos. Também quero aqui saudar o pastor Marcolino, membro da mesa diretora, pastor Ivan, saudando os pastores, eu saudo a todos os obreiros. Queridos, eu recebi esse texto de Romanos 12. Recebi esse versículo, e foi o versículo que eu recebi para trazer aqui para os irmãos, não é? Hoje à tarde teve uma festa, e esse foi o tema. E quando eu recebi a incumbência, disse, deixa esse versículo para os irmãos. 12 de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, não é? Vou reler aqui. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. A carta de Paulo aos Romanos, uma carta muito conhecida de todos nós, crentes. Aqui alguns teólogos dizem, alguns estudiosos da Bíblia dizem que se fosse perdido todo o conteúdo do Novo Testamento, se restasse para nós apenas a carta aos Romanos, entenderíamos todo o processo, todo o aparato que existe nos evangelhos, através da doutrina da salvação. Seria suficiente a carta de Romanos para nós entendermos todo o plano de salvação de Deus. Esta carta que é escrita, como bem sabemos, por Paulo, quando ele se apresenta, eu, Paulo, servo, ele traz as suas características ali, os seus adjetivos: servo de Deus, apóstolo, chamado para pregar o Evangelho. E como bem entendemos, esta carta, que tem 16 capítulos, e nos seus capítulos, o grande teor, o grande cerne desta carta é falar sobre a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 1, quando abrimos capítulo 1 e 2 da carta aos Romanos, vemos uma expressão muito forte, quando diz que o céu, quando fala a ira de Deus, dos céus se revela a ira de Deus contra os homens que deixaram de adorar ao Deus Criador e adoraram mais a criatura. Capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3, vemos que Paulo dá uma declaração que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3 ainda, o verso de número 24, vamos ver que Paulo apresenta para nós, as portas da graça se abrem. Paulo fala do grande favor de Deus para a humanidade, mesmo nós pecadores, mas Deus agora
nos alcança através do sacrifício de Jesus. Capítulo de número 4 desta carta, vamos ver como Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Capítulo de número 5, a Bíblia nos diz, ainda aqui, Paulo diz que no capítulo 5 temos de novo paz com Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. O capítulo de número 6 aos Romanos, da carta aos Romanos, vai agora nos trazer a novidade de vida em Cristo Jesus, daqueles que foram justificados pela fé. Ainda no capítulo de número 7, vamos ver a nossa luta diária, a luta do espírito contra a carne. Aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. O bem, Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não tenho feito. E o mal, aquilo que a gente quer se livrar, ele diz, isso eu tenho feito. Capítulo de número 8 é a nossa carta de alforria. Portanto, quando o escritor diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo de número 9, 10 e 11, vamos ver como Deus escolhe a nação de Israel. No capítulo 9, lá no passado, Deus escolhe a nação. Capítulo 10, como eles rejeitam ali o chamado, como eles rejeitam ali o Cristo. Capítulo número 11, vamos ver que a parte escatológica é quando Deus tem um plano para a nação de Israel. Capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, aí acontece a praticidade da vida cristã. É nós entendermos, a partir do capítulo de número 12 de Romanos, o que é viver na prática de quem foi justificado pela fé, agora sendo crente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos ver através das relações, capítulo de número 12, vamos ver a relação de um homem, do crente, da nova criatura agora com o próprio Deus. Ele abre o capítulo 12 dizendo, eu rogo-vos, pois, meus queridos irmãos, pela compaixão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É sabermos por que estamos aqui, é saber por que a gente veio aqui. Paulo vem nos trazer a partir do capítulo 12. Capítulo 12 é o homem com Deus. Capítulo 13, Paulo vai aqui na carta aos Romanos, dos justificados pela fé, como ele vai tratar as pessoas iguais a ele. Depois do capítulo 14, vamos ver como ele vai tratar das pessoas diferentes a ele. O capítulo 15, ele vai tratar ainda acerca daqueles que são autoridades acima dele. E o capítulo ainda de número 15 vai ver como Paulo vai nos ensinar na prática como devemos tratar aqueles que são inimigos nossos. Paulo vai dizer, aleluia, na carta ainda aos Romanos, no capítulo 15, como devemos tratar aqueles que são nossos adversários. É aí que Paulo ensina, se o teu inimigo tiver fome, Paulo diz assim, mata ele mesmo. Não, Paulo diz, se ele tiver fome, dai a ele de comer. Se ele tiver sede, dai a ele de beber. Aleluia, diga comigo, glória a Deus. Passando dessa apresentação, no capítulo 14, onde é o instrumento, onde lemos nessa noite, o capítulo de número 12, eu disse que a partir de aqui, nós vamos entender o que é a vida cristã, o que é ser crente em Jesus. Primeiro ele fala do culto, como eu disse aqui, no capítulo 12, nos primeiros versos, ele fala de como apresentar um culto, apresentei os vossos corpos como sacrifício, trazendo a ideia de como era o sacrifício lá no Antigo Testamento. Era um sacrifício, e ele diz que o nosso culto, ele é racional, saber qual é o motivo, a motivação de que nós nos reunimos aqui. Mas o texto que nós vamos chegar é a partir do verso 9, quando ele vem tratar aqui
acerca de o amor verdadeiro, quando Paulo vem tratar aqui, falando do o amor não fingido, quando aqui a prática da vida cristã, quando ele fala no capítulo 12 e verso 9, abra a tua Bíblia aí, eu vou abrir a minha aqui também, capítulo 12, verso 9, quando Paulo diz: o amor seja não fingido, aborreça o mal e apegai-vos ao bem. Aqui Paulo está dizendo o que é ser crente em Jesus. Ele fala de novo, ele fala do amor não fingido e depois ele fala de um amor fraternal. Ele está trazendo aqui o que é, como é esse dia a dia de ser crente em Jesus. Amor não fingido. E ele vai dizendo como é. O texto ele vai discorrendo, o texto é autodidático, quando ele vai dizendo assim, quando ele fala do amor não fingido, ele vai trazendo, quando for socorrer, não demora muito. Quando vocês forem, se apressem para fazer um socorro, servindo. Aí, depois, quando chega nesse texto onde eu li aqui, no verso de número 12, quando ele fala aqui, nos alegrai-vos, repete comigo, diga, alegrai-vos na esperança. Porque esse povo aqui está passando por um momento de perseguição. O contexto de que Paulo, no capítulo 16, verso 1, Paulo diz que ele envia a carta é levada por uma mulher, Febe, ele leva, e o contexto desta igreja estava passando aqui, não era um contexto de festa, era um contexto de perseguição, não estava fácil, nunca foi fácil ser crente, mas nesse tempo aqui, a igreja estava sendo perseguida, e Paulo ele vem trazer uma palavra, agora, dizendo, alegrai-vos na esperança, porque se alegrar, irmãos, olhe bem, se alegrar quando tudo vai bem, isso é comum, não é? Quem é que não se alegra quando as coisas estão dando tudo certo? É motivo, a gente olha, até olha para o tempo e fica rindo, e alguém pergunta, está rindo de quê? Não, porque as coisas estão tão bem que a pessoa está olhando para o tempo e está rindo. Mas aqui o povo está passando, a igreja está passando por uma perseguição. E Paulo está trazendo a palavra dizendo, meu irmão, se alegre na esperança. Paulo é alguém, e quando eu disse que Paulo é alguém, ele tem autoridade para falar sobre se alegrar, mesmo no momento difícil, porque se você abrir a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 1, verso de número 12, Paulo, é muito importante pontuar que Paulo, quando ele escreve esta carta, ele não está de férias, Paulo não está curtindo uma viagem no cruzeiro, não. Paulo está preso em Roma. Paulo desta prisão aqui, Paulo só sai para o seu martírio. Mas ele escreve a carta aos Filipenses, chamado por muitos comentaristas da carta da alegria. Alguém que está preso e ele está escrevendo. E olha como ele escreve, 1 e 12. Ele diz assim, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Diga comigo, as coisas que me aconteceram. Irmãos, porque é um fato que as coisas que nos acontecem, ela pode tirar a nossa alegria. Sim ou não, irmãos? Sim. As coisas, e existe um mestre em linguística, que ele diz que a gente não pode usar a palavra coisas, porque deixa o texto não muito rico, mas a palavra coisa, né? Ela dá uma conotação muito grande, e coisas, dentro desse contexto aqui, aponta para coisas ruins, coisas difíceis, lutas,
provações. E quem não é o crente que você conhecia há um tempo atrás, aquele crente que era tão feliz, você olhava para ele, parece, né? Ele novo convertido, cantava no conjunto, cantava no coral, era aquela alegria na vida. Tudo para ele era motivo de dar glória para Jesus, até as coisas difíceis que aconteciam, mas ele dizia, não, isso aí é Deus querendo me provar. Mas tem coisas que nos acontecem, que ela vem para tirar a nossa alegria. É por isso que Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que todas as coisas que me aconteceu, elas não afetaram não, elas não tiraram a minha alegria não. Ele chega a dizer, tem uma hora que Paulo chega a dizer, eu sou o prisioneiro de Cristo. Ele tem uma hora que ele diz assim, eu estou como um malfeitor preso, mas tem uma coisa, parece que ele estava dizendo assim, essas coisas, elas não me impedem, eu estou preso, mas a palavra de Deus, agora é que ela está fluindo, agora é que ela, aleluia, porque crente é assim, crente é mesmo assim, alegrai-vos na esperança. Paulo, quando ele escreve ainda aos Romanos, ele diz assim, capítulo 5 de Romanos, falando de se alegrar na esperança. Paulo diz assim, 5, ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha o que Paulo diz, você já viu? Nos gloriamos também. Aleluia. A gente dá glória também, irmão, quando a porta fecha. A gente dá glória também quando pega o diagnóstico e diz assim, agora aqui só Deus pode fazer. Mas quem é crente em Jesus, mesmo nesta hora, ele diz assim, glória a Deus, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Com porta aberta a gente dá glória, a porta se fecha, a gente dá glória para Jesus. É mesmo chorando, Às vezes a gente tem que vir, irmãos, quem nunca passou por isso, tem que subir num altar como esse aqui, o coração apertado, uma notícia ruim, algo que aconteceu, te apertando o coração, e o diabo parece que olha, o inferno olhando e dizendo, eu quero ver ele agora, está lá em cima do altar, vai cantar, vai pregar, e eu quero ver o que é que ele vai dizer. E quando você chega num lugar como esse aqui, Jeová abre a torneira do céu, abraça a tua alma e tu dá glória para o nome de Jesus. O rebandore magaço e decamar. Aleluia. Se alegre. Olha o que o texto diz, alegrai-vos na esperança. Paulo está preso em Roma, eu já disse, não quero ser redundante, ele está preso em Roma, e sabe que dali ele não sai mais, só sai para morrer. Mas quando ele escreve essa carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, ele diz, regozijai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos na esperança. Irmão, não tem palavra contrária, não tem. Para quem tem a esperança, não tem palavra contrária. Alegrai-vos na esperança.
Quando não tiver nada, você pode tocar nesse crente que está do seu lado aí. Diga para ele assim: quando não tiver nada, tenha esperança, se lembre da promessa, do dia da promessa. Quando você não tiver aonde se segurar, não tiver para onde ir, se lembre do dia da promessa. Se alegre neste dia, alegrai-vos na esperança. Quem pode dar glória para o nome de Jesus? Escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas das coisas que se esperam e a prova das que não se é a fé. Olha o que é a fé. Olha o que é a fé. A fé é o firme. Sabe o que é um fundamento? Fundamento. Está ali, Joel, o mestre de obra Joel. Está aqui, pastor Marculino. Diga comigo, firme fundamento. Nesse prédio que a gente está aqui. Aqui tem, olha, o fundamento aqui à direita, à esquerda. Para onde você olhar aqui, você vai ver onde está esse prédio. Está aqui tudinho. Ele está fundamentado aqui em uma base. Aqui tem pedra, aqui tem cimento, aqui tem ferro. O fundamento para a gente estar aqui abrigado aqui embaixo. Aqui tem um fundamento. Ei, deixa eu te dizer aqui uma coisa nesta noite. Se você não tiver nada, mas tenha a fé, se alegre com a fé. Hoje está difícil. Hoje eu estou chorando, hoje eu não tenho, mas Deus que fez a promessa, aquele que me fez a promessa, aleluia, firme fundamento, é a esperança, é o firme fundamento das coisas, não, e fundamento é a base, nada pode abalar a tua estrutura, porque você tem a fé, você recebeu de Cristo a fé. Deixa eu ir mais adiante, porque a hora está passando. A próxima parte do texto diz assim: sede, diga comigo, sede paciente na tribulação. Irmãos, Deus tem os seus caminhos. Deus não tem os seus caminhos? Tem. O profeta disse que Deus tem um caminho pelo meio da tormenta. Quem já ouviu falar o que é tormenta? Tormenta aqui é mar revolto. É um barco que está ali sendo açoitado, mas ele pensando que não tem uma direção, mas o profeta, ele fez a alusão dizendo assim: Deus, nesta hora que o barco está para lá e para cá assim, sendo sacudido, você acredita que Deus tem um caminho no meio disso tudo aí? Você acredita nisso? Aí o texto, olha que Paulo está dizendo assim. Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida, e ele diz assim: irmãos, no meio da tribulação, seja paciente. A palavra tribulação, aqui escrita, ela aponta para um vocábulo grego chamado tribulum, que aponta para um equipamento, um espremedor de vegetais, que espremia o vegetal para se tirar o sumo. Ser espremido. Olha que negócio. Ser espremido para tirar o melhor. Agora olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Sede paciente na hora do aperto, na hora que você está sendo esmagado. Aí Paulo está dizendo assim para mim e para você. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: na hora do aperto mesmo, na hora que você está sendo apertado, você está sendo esmagado, tenha paciência, suporte o processo, aguarde, porque isso vai passar. Não seja a boca de Deus para ela, seja a boca de Deus, diga para ela, nesse choro aí, nesta lágrima aí, nesta tribulação aí, nesta hora do aperto,
aperto, Deus está dizendo para você: tenha paciência, tenha paciência, isso vai passar. Quem recebe esta palavra? Quem recebe? Levante a mão aqui comigo, abra sua boca, aqui você pode dar glória para Jesus, querido. Aqui você tem liberdade nesta hora desse aperto. Oh, glória! Aleluia! Pode dar glória para Jesus. É sendo apertado, mas não sai do lugar não, crente. Tem paciência, fecha a boca, aguarda, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tomar a frente, deixa Deus falar por você. Tenha paciência na tribulação. Tenha paciência na tribulação. Porque tem hora, olha o que é a paciência. Capítulo 5, verso 3. Ele diz, Paulo de novo, Romanos 5 e 3. Romanos diz que a paciência produz em nós o quê? O quê? Produz em nós o quê? Experiência. Ei, quem tem paciência, olha o que acontece. Não tem como sair do lugar. Se sair do lugar, se estiver sendo provado por Deus, se sair daqui e para lá, a prova sabe para onde tu vai. É por isso que eu estou dizendo para você aqui nesta noite: tenha paciência na hora da tribulação. Tenha paciência. O povo estava sendo perseguido. Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. O povo estava querendo chegar logo em Canaã. Foi, pastor Marco? Meu irmão, 430 anos, escravo, sofrendo. Agora Jeová visita o povo, liberta o povo. Aí o povo olha para o caminho. Deus diz assim: só tem um negócio, viu, Joel? Aí Deus disse assim: tenha paciência. No meio dessa tribulação, aí tenha paciência. Por quê? Quem vai escolher o caminho sou eu. Aí o povo, como é? Moisés, eu vou escolher o caminho. Aí o texto diz assim, que existia dois caminhos. Um caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus. Aí Deus disse: por aí não, caminho curto você não vai. Tenha paciência na hora da tribulação. Você não vai, porque o negócio com Deus, irmão, olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Com Deus não adianta você bater o pé. Deus não vai se comover com qualquer uma ação tua. Bateu o pé, chorou, não suporto mais não. Deus sabe o teu limite. Ele não dá a prova além da sua força. Tenha paciência na hora da tribulação. Olhe bem, aí o povo querendo chegar logo em Canaã. Aí o texto diz: e Deus, diga comigo, e Deus escolheu o caminho mais longo. Não, diga para alguém assim, diga assim: Deus escolheu o caminho mais longo. Olha como é, olha como é a experiência no meio da tribulação. No meio da tribulação, aí Deus disse assim: eu vou escolher o caminho mais longo. Não é? Negócio, a gente quer agora, viu, pastor Ivan? Eu quero a resposta agora. Eu quero que o filho volte agora. Eu quero que o marido, eu estou orando há tanto tempo e o marido não volta para a casa do Senhor. Aí toca em alguém aí e diga assim: mas Deus escolheu o caminho mais longo. Diga: tenha paciência na hora da tribulação. Deus escolheu o caminho mais longo. É, porque Deus faz assim. Mas tem uma coisa: Deus escolhe o caminho mais longo, mas Ele vai adiante de ti. Ele vai como uma nuvem de dia. Ele escolhe o caminho longo, mas Ele é nuvem de dia. Aleluia, é coluna de fogo de noite. Ele prepara a mesa no meio do deserto. Aleluia, se prepare. O caminho é longo, é mais longo, mas tem presença de Deus com você. Vou para a última parte desse texto, 12 de Romanos. Depois que ele diz assim, vou recapitular aqui: alegrai-vos na esperança. Diga comigo: se alegre na esperança. Diga: paciente na tribulação e persevere na oração.
Olha aí a receita. Se alegrar, olha a receita. Eu disse aqui a vocês que a partir de agora, capítulo 12 de Romanos, é a prática da vida cristã. Crente tem que ser assim. Segundo Paulo, ele está escrevendo aqui dizendo que o crente tem que ser assim. Alegre, alegre. Não tem nada. Não tem nada, não tem. Se olhar a conta dele, não tem nada. Mas ele é alegre, aleluia. Ele dá glória a Deus. Às vezes não tem nem um paletó para vir para o culto, mas ele é alegre. Ele é alegre na esperança. Alegre na esperança. Na tribulação, alguém pensa que ele vai até se desviar, sair dos caminhos do Senhor. Não, ele é paciente. Ele não sai do seu lugar. Aí a receita termina dizendo assim, olha como termina a receita: persevere na oração. Repete comigo, diga: persevere na oração. Agora eu pergunto, é fácil? É fácil, crente? Não, é nada. Está a irmã Rosa aqui na minha frente. Desde quando eu me entendo por gente, eu vejo a irmã Rosa em oração, trabalho de oração, não é? Aí é perseverar em oração. Converse com ela. Ela vai lhe dizer a receita como é. Mas olhe bem, o que Paulo está aqui nos ensinando. Perseverar na oração. Alguém até pensa que orar é fácil, não é? Os discípulos andaram com Jesus 3 anos, mais de 3 anos com Jesus, e um dia perguntaram assim: como é que a gente deve orar? Irmão, não é? Quando orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Jesus teve que ensinar os seus discípulos que andavam com ele todo dia, via milagre todo dia, via Jesus acalmar a tempestade, curar, fazer coisas miraculosas, mas na hora de orar, diz: a gente não sabe orar. Jesus disse: senta aí que vocês vão aprender a orar. Perseverar na oração, porque não é fácil. Eu trouxe aqui, eu anotei aqui, um exemplo de perseverança de oração. Elias, o profeta do fogo, o profeta, o leão, conhecido, o leão dos profetas, o homem que dizia assim: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Capítulo 18 de 1 Reis. Elias está agora, está acontecendo um avivamento em Israel. A glória de Deus desceu sobre a nação de Israel. Por quê? Porque Elias foi para cima do monte, desafiou os profetas de Baal, de Azera, foi, envergonhou todo mundo. Quem é o verdadeiro Deus? Vai descer fogo do céu. E Elias orou, o fogo, como bem sabemos, os profetas de Baal e de Azera oram, se cortam, passa até o meio-dia e não desce fogo do céu. Elias ali manda juntar a lenha do altar, conserta o altar, manda encharcar o altar, o sacrifício de água. E agora ele ora ao Senhor e Deus responde com fogo do céu. Irmão, que avivamento acontece. A nação toda, agora imagine, todo mundo agora cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Glória a Deus, que culto maravilhoso. Elias sai daquele culto, olha para os profetas, manda que pegue agora os profetas de Baal e de Azera. Disse: eu quero que pegue cada um deles ao fio da espada. O texto diz que ele mesmo, ele manda, ele está tão poderoso, ele está tão empolvoroso, que ele mesmo pega a espada e sai ali, desce até o ribeiro de Quizon e mata cada um daqueles profetas. Dali o texto diz que ele vai, sobe de novo para o monte, encontra-se com Acabe. Quando ele encontra com Acabe, ele diz para Acabe: vai-te embora, vai comer, vai beber, porque eu vou subir no monte para orar. E Jeová, ele vai mandar chuva sobre a terra. Aleluia. É sempre assim, sempre tem, irmão. Olhe bem, enquanto alguém desce, alguém vai orar, tem alguém que vai sair para comer e para beber. É assim. Mas quem persiste, olha a palavra que Paulo está dizendo: persista na
oração. Olha para o crente que está do teu lado e diga para ele assim: não para de orar. Deixa Acabe comer e deixa Acabe beber. O teu negócio é subir. Sobe para o monte e vai. Persiste na oração, porque Deus vai honrar. Deus vai responder a tua oração. Irmãos, é 3 anos sem chover. 3 anos sem chover. E Elias vai subir o Monte Carmelo para orar. Orar para Deus mudar o clima. Alguém aqui já orou para Deus mudar o clima? Já? Você já orou para Deus mudar o clima? Já? Irmão, ore. Tem hora que a gente tem que orar para Deus mudar o clima. Não é só o clima atmosférico, não é? O clima aqui em Recife, 35, 37 graus. Não, tem hora que você tem que orar para Deus mudar o clima. Vai, mexe com ele de novo aí. Eu sou assim mesmo, vocês me conhecem. Mexe com ele aí. Diga assim: ore para Deus mudar o clima, mulher. Ora, homem de Deus, para Deus mudar o clima lá na tua casa. Deus pode mudar o clima na tua casa, na tua empresa. Deus pode mudar. Se Deus mudar o clima, tem gente que está de cara feia, vai voltar a sorrir de novo. Tem gente que diz: se Deus mudar o clima. Tem gente que diz que nunca mais olhava na tua cara, vai ter que orar de novo, olhar para tu de novo, vai ter que rir de novo, se Deus, olhe para cá, mulher de Deus, homem de Deus. Quando Deus muda o clima, tem gente que nunca mais te abraçou. Quando te vê, tu vai até se estranhar. O que é isso? É Deus mudando o clima. Você crê que Deus muda o clima? Você crê que Deus muda o clima? Então te prepara, viu? Porque Deus vai mandar um vento. Deus vai mandar um vento lá. Irmão, se tu não estás suportando Deus, recebe esta palavra. Eu não sei, eu não ia nem falar isso aqui. Não tá nem, mas Deus está me dizendo aqui que Ele vai com muita pressa. Vai mudar o clima. Porque tem alguém orando e dizendo: Deus, eu não estou suportando. Deus, quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu não aguento mais essa situação. E Deus dizendo aqui nesta noite para você: receba isso. Eu vou mudar o clima. O texto diz, está escrito, capítulo 18, 1 Reis, que Elias sobe, vai para o monte, se ajoelha, coloca a cabeça no meio dos joelhos e diz ao moço: vai lá para a banda do mar. E olha para lá. E é tão difícil, irmãos, porque Elias está de joelhos orando. E o moço volta. Olha o texto é temático, né? Esse sermão que eu estou pregando hoje aqui, ele não é expositivo, não é textual, é temático. Olhe bem aqui. Elias, olha o que Paulo, se eu voltar para aqui para Paulo, persista na oração, mas não é fácil. Elias estar ali de joelho, a cabeça no meio do joelho, orando e perguntando para o moço: vai lá. O moço vai. Pastor Marcolino, não é fácil não. Ele volta, quando volta, Elias pergunta para ele: e aí, o que é que tu visse? E ele disse que viu o quê? Ele disse: eu não vi nada. É por isso que Paulo está nos ensinando: persista. Não está vendo nada, mas persista. Eu sei que é difícil não ver nada, mas persista na oração. Eu sei que quantas vezes, quantos propósitos, quanta campanha de oração você fez pelo seu filho, faz por alguém, apresenta, e você diz: Senhor, eu não vejo nada. E Deus dizendo para você aqui hoje, nesta noite: persista na oração.
Oh, glória. Ele vai. Olha, Elias diz. Olha o que Elias diz para ele. Então volta. Se tu não viu nada, então volta. Porque eu não vou sair daqui não. Aleluia. Aleluia. Levante a mão aqui, que eu quero trazer uma palavra profética para você. Quem recebe palavra profética aqui? Eu quero te dizer que neste tempo que você não está vendo nada, Jeová vai te dar força. Você não vai sair da posição que você está. Você vai suportar. Cada vez que não vê nada, vai lá, volta, não vê nada. Mas Jeová está dizendo para você aqui nesta hora, você não sai da posição. Eu te fortaleço nesta noite. Eu te visito nesta noite. Eu te dou força nesta noite. Você não está vendo nada, mas a Bíblia diz assim para mim, para você: sabes tu como Deus opera? Você não está vendo nada, aleluia, mas a palavra de Deus me conforta, dizendo que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Vai. O que é que está vendo? Eu não estou vendo nada. Como é difícil, irmão, essa hora. Porque na nossa vida, tudo quem faz é Deus. Tudo que acontece na nossa vida é Deus. É por isso que o salmista passou por esse, foi confrontado. O salmista, ele diz, o Salmo 42, o salmista, ele diz assim: os que me cercam me perguntam de contínuo: onde está o teu Deus? 42 de Salmo. Mas ele nos ensina, o salmista nos ensina que nesta hora a gente não precisa responder a ninguém. Ele fala com a sua própria alma: porque estás abatidas, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera, 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 oh glória, espera, espera, persiste, espera em Deus. Tem um hino, né? Se tu, minha alma, a Deus e pra ti. Por que te abates, ó minha alma? Aleluia. Ele basureba canchoroba soria. Ramandore maga. Em Deus. Você crê nisso? Porque bem cedo Jesus virá, vem uma resposta de Deus. Persevere. É por isso que Paulo está dizendo: persevere na oração. Quando, olha a perseverança de Elias. Elias estará ali no monte. Depois de 6 vezes, na 7ª vez, o moço volta e diz: Elias, eu vi um sinal. Eu vejo uma pequena nuvem. Ela não é grande não, mas eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ei, crente, crente, você que está perseverando na oração, persevere na oração. Deus vai deixar sinal. Você crê nisso? Vai ter sinal na tua casa, vai ter sinal lá naquele trabalho seu. Você que está perseverando na oração, se prepare. Vai vir sinal de Deus. Tem sinal de Deus. Recebe isso, vai vir sinal de Deus. É uma pequena nuvem, ei, mas tem um sinal de Deus. Aleluia. Daniel passou 21 dias orando a Deus, e o sinal para Daniel foi esse: desde o princípio das tuas súplicas
Aleluia. Persevera. Eu sei que esse tempo que você não vê nada, eu sei que esta fase que não acontece nada, parece que veio para te tirar do Carmelo, do propósito, mas Deus está te visitando nesta noite, te dizendo: persevera na oração, porque vai vir sinal, mesmo sendo pequeno. Aleluia. Quem está na intimidade com Deus, ele percebe, Elias percebe o sinal e diz ao moço: vai lá e dá o recado para Acabe que vai chover. A nuvem é pequena, mas a chuva é grande. Aleluia. Olha quem está ligado com Deus. O sinal é pequeno, mas a resposta é grande. Aleluia. O sinal é pequeno. Aleluia. Eu vou terminar. A hora passou. Mas o texto diz: vai lá e diz a Acabe que dentro de pouco tempo manda ele se deixa eu pegar, fazer uso dessa palavra. Dentro de pouco tempo. Você pode pegar na mão desse crente que está ao teu lado aí. Aperta a mão dele assim. Diga: eu tenho algo para te dizer de Deus. Diga assim: você persistiu. Diga assim: você foi paciente na tribulação. Você se alegrou na esperança. Diga: está lembrando da caminhada? Não tinha nada, tinha só a esperança. Você se alegrou naquele tempo. Suportou a tribulação. Não larga ainda a mão dele. Diga: suportou a tribulação. Diga: subiu o monte, perseverou na oração. Agora diga para ele: eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Dentro de pouco tempo, dentro de pouco tempo, aleluia, recebe esta palavra. Dentro de pouco tempo vai haver testemunho. Dentro de pouco tempo alguém vai entrar dentro desta casa dizendo: eu quero Jesus. Dentro de pouco tempo a porta vai se abrir. Dentro de pouco tempo o diagnóstico de alguém, oh glória, vai ser mudado. Você crê? Levante a sua mão e adore a Ele. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.